Olá, telespectadores da TV Nova. Hoje estamos aqui com a Flávia Mudim, que é psicóloga, e ela vai falar pra gente a respeito de um assunto que é muito pertinente, né, para todos os pais, que é a adolescência. Não é isso, Flávia? Isso mesmo, tudo bem, pessoal? Vou falar com vocês um pouquinho a respeito da fase da adolescência. Essa fase é considerada uma das mais ricas e ela existem duas formas de definir, que é através dos aspectos biológicos e os aspectos psicológicos. Vou falar sobre os aspectos psicológicos. Então, psicologicamente, a adolescência ela é definida por uma questão de idade. A Organização Mundial da Saúde define a adolescência no período entre 10 a 19 anos e o ECA já define entre 12 a 18 anos. Então, psicologicamente, a adolescência é essa transição, a saída da idade infantil para a vida adulta. E o que acontece? O adolescente está saindo de um repertório no qual ele sabe como conduzir a vida na infância e entrando para a vida adulta, o qual ele não tem conhecimento nenhum. Existe uma falta de compreensão nisso, de tentar entender o que é ser criança e ser adulto. E essa falta de compreensão, ela não vem só do adolescente, como também do meio social. Então, essa fase pode ser considerada uma fase de oportunidades? Como que pode ser visto esse momento? Então, o meio social, ele exige coisas incongruentes desse indivíduo. Ele trata ele como uma criança. Por exemplo, você é muito criança para poder sair ou namorar, mas você já é adulto para poder cuidar da casa, lavar as louças. Isso acaba gerando um conflito entre os pais. Por quê? Essa formação de identidade, ela vem como um rompimento de barreiras, um rompimento de padrões. Então, o que dá a entender? Revolta. A revolta sem Justificativa. Isso. Então, os pais veem dessa forma. E existe uma falta de compreensão e acolhimento para um momento que é natural. Os adolescentes, eles vivem no mundo deles, amplamente separado do mundo dos adultos. A adolescência, ela oferece oportunidades de crescimento, não só em dimensões físicas, como também em competência cognitiva e social, autonomia, autoestima, intimidade. Então, o que acontece? O adolescente, nesta fase, ele está, como que eu posso falar? Em transição. É uma transição, né? Então, ele está começando a se ver de uma forma diferente e ver o outro também de forma diferente. O que precisa? Os adolescentes, quando ele tem o apoio dos pais, da escola, da comunidade, eles tendem a se desenvolver de forma mais saudável. Entretanto, aqueles que não têm esse apoio, eles enfrentam dificuldades nas dimensões, no seu bem-estar físico e mental, né? Então, existe um erro gravíssimo dos pais e dos adolescentes que não possuem um diálogo. E por quê? A família está deixando de ser referência para esse adolescente. Então, ele vai começar a ter novos contatos sociais, além das influências, a busca pela autonomia e essa transição da entrada na vida adulta, que não é fácil. E qual que é a diferença? Assim, e se tem alguma diferença entre os meninos e as meninas e quando os pais podem perceber, né, ficarem atentos que não passem, às vezes, de algum comportamento peculiar da adolescência? Quantos pais devem procurar ajuda? Então, existe sim uma diferença. As meninas, especialmente aquelas que estão começando a amadurecer, elas tendem a ficar mais deprimidas do que os meninos. Isso se dá em relação às alterações biológicas mesmo, do início da puberdade. E também no meio, a forma como as meninas são socializadas. E a vulnerabilidade que elas têm, elas têm vulnerabilidade ao estresse nas relações sociais. Já os meninos, os comportamentos mais constantes são comportamentos mais agressivos e dependência em videogame. Então, a ficar atento com os videogames. Isso, porque a diferença mesmo, porque vocês vão perceber que as meninas elas ficam mais deprimidas e os meninos ficam um pouco mais agressivos.
Então existe uma diferença. Claro, a gente não pode, né, generalizar. Tem um ponto que é muito importante, que é aquilo que os pais exigem e aquilo que os pais esperam. A fase da adolescência também é um momento de deixar a criança para trás e entender aquele sujeito como um sujeito dotado de escolhas, de vontade. De olhar para aquele indivíduo como um sujeito que vai criar sua identidade e terá uma independência dos pais. Isso não é fácil para os pais. Por quê? Parte eles cobram que o adolescente tenha comportamentos adultos, mas não oferecem autonomia. Essa autonomia que eu falo é tipo liberdade mesmo, né? Então o que eles fazem? Eles preferem tratar os adolescentes como crianças, né? Porque para eles é até mais fácil para manter o controle. Só que o adolescente ele está rompendo com isso. Então isso vai fazer o quê? Vai gerar um conflito para um momento que talvez é natural para eles. Entendeu? Por isso que a adolescência é vista como uma fase conturbada. Porque é preciso ter esse jogo de cintura. É preciso ver que é um momento de deixar mesmo a criança para trás. E às vezes os pais não veem isso, né? E não oferecem a autonomia necessária. O que acontece? Quando a gente é criança, existe aquela questão que tudo acontece, né? A gente vive no mundo da fantasia. Quando o adolescente ele entra para vida adulta, né, quando ele está passando por essa transição, ele vê que não é bem assim. E para eles é muito difícil essa tomada de decisão. Então, o que os pais têm? Os pais têm que estar ali para poder oferecer o quê? Um suporte. Ajudar eles nessa tomada de decisão e falar, né, mesmo. Olha, se você toma certas decisões, isso acontece, ter a sensibilidade mesmo de conversar com esse adolescente e explicar. E sempre fazendo com que eles buscam a sua própria autonomia, o adolescente, no caso. Quando me pergunta qual que é o limite, eu não sei qual que é o limite, nem os pais vão saber. Porque cada limite depende de cada indivíduo, ou seja, cada relação ela é única. Então não tem como a gente determinar o que deve ser feito. O que nós, psicólogos, acreditamos que seja saudável e bom é que exista uma boa relação entre os pais e o adolescente. Que exista uma troca, um canal de comunicação. Porque esse canal de comunicação, onde exista um diálogo, ele é muito mais abundante do que aquele canal eu dito que deve ser feito. O adolescente ele precisa sentir que ele também tem voz, né? E precisa saber que ele pode também falar, ele está ali para ser ouvido, o que muitas das vezes não acontece. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desconstruir essa ideia de que a adolescência é uma fase conturbada, é uma fase problemática. O que acontece, gente? Existem alguns comportamentos que são do próprio adolescente. É mais que isso, são das relações humanas. Quando existe proximidade, existe troca, existe um diálogo entre os pais e os adolescentes, a gente sabe que eles ganham certa abertura, que os pais podem confiar neles, entendeu? Agora, quando não existe isso, essa questão, já fica difícil a relação. Gera mais conflito. Isso. Aí é quando é necessário buscar ajuda. Porque daí ali não tem diálogo, os filhos não conversam com os pais não conversam com os filhos. E essa falta de diálogo, ela não vem só por parte do adolescente, não. É também dos pais. E a gente precisa desconstruir essa ideia, que a adolescência é uma fase conturbada. São alguns comportamentos, tem alguns comportamentos específicos que soam como problemáticos, porém é natural da fase deles, né? E a gente precisa entender que essa fase é uma fase necessária, ela constitui a identidade, os valores, né? Ela tá ali na formação do caráter, então é muito importante. E as pessoas precisam aprender a lidar com isso.